Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a atração de investimentos para o Brasil. Se liga no vídeo depois da vinheta. Fala meu povo, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes, agora, depois, aqui a gente usa o passado e o presente para falar um pouco sobre o futuro e vamos falar um pouco sobre a atração de investimentos aí para o Brasil, mas eu queria fazer uma analogia com uma situação talvez comum aí na vida de muitas pessoas, se isso aconteceu no passado ou está acontecendo agora, ou talvez venha acontecer no futuro. Já imaginou você na seguinte situação, você está numa festa, você está em busca de um parceiro ou uma parceira, enfim, aquilo que mais te interessa, e de repente você mira uma pessoa, né? Você está de olho naquela pessoa, naquele cara, naquela menina, naquela mulher, enfim, naquela pessoa que te interessa, e aí você começa a perceber que essa pessoa ela é bem comunicativa, ela fala muito, né? Ela fala com uma pessoa, fala com outra, fala com várias pessoas. E aí, de repente, você começa a se aproximar daquela pessoa e, de certa forma, ela também se mostra apta, também se mostra disposta a conversar com você. Só que, de repente, ela começa a falar muito. Ela fala muito, ela fala muito e ela fala sem pensar muito. Ela, às vezes, fala até coisas indevidas, coisas que não te agradam. Eu não sei exatamente o que te agrada, mas imagina que você está interessado numa pessoa, você quer chegar junto daquela pessoa ali, seja homem, mulher, garoto, garota, enfim. E aí você chega, ela se mostra aberta para conversar contigo, mas essa pessoa fala muito. Ela está conversando contigo, fala muito, fala com várias pessoas e fala muito sem pensar. Qual que seria a sua posição? Você continuaria investindo ou você começaria a recuar um pouco? Enfim, vou dar a minha posição. Eu particularmente daria uma recuada, porque às vezes quem fala demais dá bom dia a cavalo, Enfim, e eu fiz essa analogia para a gente ver um pouco da situação atual do Brasil, De um modo geral, historicamente, quando a gente tem presidentes que falam muito, que improvisam muito nossa fala, a gente tem político falando besteira. No caso, estou falando aí de presidentes, Vão lembrar do Fernando Henrique, teve uma época que ele mencionou que os aposentados eram vagabundos, Quem aposentava cedo era um vagabundo. O Lula falando também nos improvisos dele, lá vez ou outra falava besteira. A Dilma também nem se fala. E o Bolsonaro aí, na mesma linha. A gente saindo não, mas numa situação aí de tentar sair de uma crise econômica e ter um presidente falastrão muito do improviso, não costuma ser algo muito bom para o país. Não costuma ser algo muito legal. Não vou criticar o presidente de um modo geral, mas sim sobre essa questão. Se ater um pouco ao cargo que ele está ocupando, ter uma fala mais polida, mesmo que ele não seja assim, mas ter uma postura diferente da que ele tinha como deputado. Acho que seria uma coisa legal sim para o país. Mesmo que esse seja o jeito dele, mesmo que essa seja a forma dele lidar, eu entendo que ele tem os eleitores dele ali que votaram às vezes nele até por conta disso, mas é interessante perceber que nesse momento a forma de agir dele influencia em muita coisa, Então o país está acima da forma de agir dele, dele estar bem consigo mesmo, ou dele estar querendo agradar aos eleitores dele, enfim. Todos os presidentes falam besteira quando partem para o improviso. Fernando Henrique, Lula, Dilma, enfim, isso não é uma característica específica do Jair Bolsonaro. O que talvez destoe um pouquinho é a frequência com que ele faz isso e a frequência com que ele se permite improvisar. E uma outra coisa que é muito ruim também é uma postura às vezes mais beligerante, conflituosa com outros chefes de Estado. Voltando à analogia que eu havia mencionado, quando você está interessado em alguém, aí você percebe que essa pessoa está até disposta a conversar. Mas na hora que você começa a conversar com esse seu crush aí, com essa pessoa que você tem interesse, e você vê que ela fala muita coisa, e às vezes fala até um bocado de besteira, a tendência é que às vezes você recue. Você pode até não recuar, mas muita gente vai recuar. Quando se fala em excesso, você acaba falando coisas indevidas. E aí vamos começar a pensar que ao invés de ficar na analogia do crush, você buscando um parceiro ou uma parceira, vamos pensar que os investidores para o Brasil seriam esses parceiros.
né? Então, na hora que, mesmo que tenha aí uma aprovação da reforma da Previdência, um ou outro contexto aí político, econômico que possa ser interessante, na hora que a gente começa a ver talvez uma postura política, uma conduta política não só do presidente, né? A gente tem um cenário político hoje, não é fruto só de agora, fruto de vários anos, mas em termos de, podemos dizer, regularidade política, a gente está numa situação não muito boa. A gente está numa política bastante instável, né? Seja pela polaridade excessiva que o país viveu e ainda vive, né? Seja por uma postura também pouco diplomática, no bom sentido mesmo, né? De usar diplomacia, de evitar falar besteira, de evitar falar mal de presidente, de mulher de presidente. Enfim, isso não é uma postura legal para quem de fato está pensando em ajudar a melhorar a economia do país, para quem de fato está pensando em melhorar, ajudar o país em si, né? Tomara que as coisas melhorem, estou torcendo para isso, tomara que os assessores aí do atual presidente o ajudem nesse ponto, né? E tomara que ele tenha serenidade também para aceitar esses conselhos, né? De ser menos, pensar um pouco menos no jeito dele de ser e pensar um pouco mais sim no país. Não importa, meu jeito é esse. Não, agora é o Brasil e não o jeito que ele quer ser, né? Tipo, enfim, ao aceitar um cargo como esse, a pessoa inevitavelmente precisa repensar algumas coisas. Essa talvez seria uma das coisas interessantes dele repensar, né? Enfim, aqui a gente não vai defender político nenhum, nem Lula, nem Dilma, nem Bolsonaro, nem FHC, nenhum. Não é, a ideia aqui não é defender político, beleza? Mas também dá um puxãozinho de orelha na hora que for necessário, tá bom? Então, para a gente ter mais investimentos no país, tem uma série de coisas aí a acontecerem, não só passar a reforma da Previdência, mas também ter um presidente que fale um pouco menos de besteira publicamente, atacando às vezes outros chefes de Estado, enfim. Isso seria muito bom para todos nós, tá bom? Deixe seu comentário, se inscreve no canal, é isso. Beijão, até mais, a gente vai se falando. Tchau, tchau, valeu!